Bom dia! Hoje eu trouxe vocês para a minha biblioteca e trouxe também recomendações filosóficas, porque para mim, como leitora, como professora de literatura, eu nunca dissocio esses três pilares. Quem gosta de ler literatura deve se dar a oportunidade de trabalhar concomitante a ela com a história e a filosofia. Então, literatura, história e filosofia andam praticamente de mãos dadas. E isso foi recomendações, foram inspirações que vieram desde o tempo, assim, da faculdade, né? O primeiro livro que eu me apresentei, assim, em termos de teoria filosófica na universidade foi este aqui, da Marilena Chaui, Convite à Filosofia. Com certeza, se você já foi um rato de biblioteca, você já deve ter se deparado com este livro, que é uma introdução maravilhosa. Inclusive, se você é da geração Matrix, de certeza que depois de assistir ao filme e ter contato com esse livro, tudo ficou muito mais claro para você sobre aquela história da pílula azul e da pílula vermelha, não é? Pois é. A Marilena Chaui, ela não só vai falar sobre o que é a filosofia, como ela vai introduzir as ideias da razão, eu estou olhando aqui no índice já para mostrar para vocês, a verdade e o conhecimento. Além disso, ela vai entrar um pouco na lógica, que lembra Kant, a metafísica, as ciências. Tudo numa linguagem bem acessível. Eu penso que esse livro ele é chave para todos que querem adentrar no mundo da filosofia, mas ainda não está preparado para certos conceitos ou para uma linguagem muito mais hermética, sabe? Mais fechada, mais cheia de termos específicos de um dicionário de filosofia, né? E se você está em Portugal, tem um livro com a mesma linha de funcionamento, que é o livro Olá Consciência, uma viagem pela filosofia. Olha só que espetáculo, fizeram como se fossem linhas de metro, né? Todo o raciocínio lógico do movimento da filosofia ao longo do tempo. Esse livro é mesmo muito explicativo, informativo. Quem já leu a Marilena Chaui e vai ter contato com esse livro, vai, digamos que, casar uma ideia a outra, porque elas se complementam perfeitamente. Além de você ter contato com o português europeu, né? Eu já andei vasculhando e parece que essa obra ainda não tem disponível no Brasil, infelizmente. Mas se você está me assistindo daqui de Portugal, esse livro Olá Consciência é um ótimo começo com o mundo da filosofia. E se depois de viajar bastante para lá e para cá com os conceitos filosóficos e você quiser achar graça, esse livro aqui já tem disponível apenas em língua inglesa, pela Amazon, por qualquer livraria que venda livros em língua estrangeira, que é Plato und Platypus. Já estou influenciando aqui no alemão. Não, é Plato and Platypus, Walk into a Bar. Understanding Philosophy Through Jokes. Né? Desculpe o meu inglês aí. Churumelas. Então, entendendo a filosofia com piadas. Eu amo este livro. São pequenas crônicas para morrer de achar graça. Agora, claro, eu já expliquei aqui para vocês que a piada só tem graça quando tem contexto. Então, se você já viajou pela Marilena Chaui, pelo Olá Consciência, as piadas deste livro vão fazer, obviamente, muito mais sentido. E como eu gosto de trazer o humor aqui para vocês, ler humor, até mesmo no contexto filosófico, é de extrema importância para a produção do meu conteúdo, né? Também na minha biblioteca. E se você quiser aprofundar, sabe, querer entrar no campo da filosofia mesmo mais hermética, com uma linguagem mais difícil, para poder aprimorar o seu vocabulário e permitir-se, fazer uma viagem para dentro de si próprio de forma mais complexa, digamos assim. Aí eu convido vocês a entrar no mundo de Immanuel Kant, né? Este filósofo alemão que escreveu A Crítica da Razão Pura. Tem aqui 2 volumes, né, da coleção Os Pensadores, da época que eu vivia, indo em alfarrabistas em Portugal. Alfarrabistas em português do Brasil são os sebos literários. E Rousseau também, que é extremamente importante, né, para conhecer sobre o contrato social, o ensaio sobre a origem das línguas, discurso sobre a origem e os fundamentos da desigualdade entre os homens, discurso sobre as ciências e as artes. Então tem assim, as principais obras de Rousseau
neste volume. Esse é um volume bem antigo que eu tenho, né? Eu tenho muito livro antigo na minha biblioteca. Esse é de 1983. Mas você pode encontrar hoje em dia, até no domínio público, muitas obras de Rousseau gratuitas na internet. É uma questão de saber pesquisar, né? E, entrando no campo da história, porque eu já falei para vocês que os pilares são literatura, história e filosofia, eu trouxe aqui História da Vida Privada, uma coleção da Companhia das Letras que tem 4 volumes. Eu tenho os 4. E são maravilhosos. Claro que o meu volume aqui, minha unidade favorita desta obra em específica é a unidade 3 da Renascença ao Século das Luzes, organizada por quem mais? Philippe Arrier e Roger Chartier, 2 grandes historiadores que eu amo, que falam muito sobre a história da família, a história da criança, que é extremamente importante para quem gosta de ler literatura infantil e até mesmo para quem gosta de escrever. Não é o meu caso, eu não escrevo literatura infantil, mas gosto muito de consumi-la, né? E o Roger Chartier, que é um dos grandes historiadores do livro e da leitura, e explica esse fenômeno do leitor com o passar dos séculos. Então, o Roger Chartier e o Robert Darnton são grandes estudiosos desse ramo de pesquisa. Então, ler um pouco sobre a história da vida privada, o comportamento, a postura, o século das luzes, enfim, tudo relacionado à mente humana ao longo do tempo, com os livros, com a leitura, com a história da literatura oral, né, sobre a contação de histórias, é muito bom. E para finalizar, eu trouxe aqui um livro também que é um xodó, que eu acho que todo estudante, todo leitor, se tiver alguma dúvida ainda sobre por que ler clássicos, tem que ler na voz de Ítalo Calvino, Por que ler os clássicos, né? E eu penso que a frase mais marcante dele, que inclusive o professor Karnal já falou em seus vídeos, é que o clássico ele nunca deixa de conversar conosco. Então, por que reler Don Quixote? Por que reler Shakespeare? Por que reler ou ler, conhecer, para quem nunca leu os clássicos, essa de Queiroz, Fernando Pessoa, Machado de Assis, Clarice e assim por diante? Porque eles nunca deixam de conversar conosco. Se você se permite ler hoje um clássico, você com o passar dos anos ler novamente, você vai descobrir uma nova perspectiva, uma nova aprendizagem, uma nova reflexão filosófica, vai entender um pouco mais a sociedade. Saramago, então, quem já leu Saramago vai saber que Saramago foi assim bem avante em seu tempo, né? Augusto dos Anjos também. São tantos que agora tá me falhar os nomes. Mas pronto. Ítalo Calvino, Por que ler os clássicos? É extremamente importante. Então, são amostras da minha biblioteca dividida entre livro digital e livro impresso ao longo desses 33 anos de vida entre um oceano e outro. Espero que tenham gostado desse bate-papo informal. Até a próxima!